Sabe, tem coisas que a gente sente no fundo da alma, mas o coração de mãe e de avó, então, tenta abafar porque a verdade dói demais para ser suportada. Eu passei 2 anos vivendo uma mentira, alimentando com o meu suor e com o meu dinheiro os monstros que destruíram a minha vida. Mas naquele dia, naquela tarde que parecia uma terça-feira qualquer, o véu caiu. Quando eu vi a mão daquele homem estalar no rosto da minha neta, um estalo que ainda ecoa nos meus ouvidos todas as noites, eu não vi apenas uma agressão. Eu vi a verdade. Eu vi nos olhos da minha nora um vazio que me disse, sem precisar de uma única palavra, que o meu filho, o meu Leonardo, não tinha morrido por causa de uma curva perigosa ou de uma estrada mal iluminada. Ele foi tirado de mim. E naquela hora, enquanto eu segurava a minha pequena Sofia e sentia o corpo dela tremer contra o meu peito, eu soube que não sairia dali apenas com a minha neta. Eu sairia dali para desenterrar um crime e colocar os culpados no lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Meu nome é Teresa Alvarenga. Hoje eu tenho 67 anos, mas sinto como se tivesse vivido 3 vidas em uma só. Se você me visse hoje, talvez visse apenas uma senhora aposentada, alguém que caminha devagar pelo jardim. Mas por trás desse rosto existem marcas de uma mulher que construiu um império do nada e que teve que ser mais forte que o ódio para proteger quem restou. Eu sempre acreditei que o trabalho dignifica, que a honestidade é o único caminho. Vendi minha rede de papelarias por 12 milhões de reais há 5 anos. Foi o ápice de uma jornada de décadas, de muito sacrifício. Mas o que é o dinheiro, não é? O que são milhões no banco quando você perde o seu único motivo de acordar? Eu quero te contar essa história com calma, porque ela é pesada, mas ela precisa ser dita. Se você está aqui comigo, se você valoriza a justiça e a proteção da família, eu te peço do fundo do coração, se inscreva aqui no canal, curta esse relato e comente o que você faria no meu lugar. Compartilhe com outras mulheres, outras avós. A gente nunca sabe quem está passando por algo parecido dentro de casa e precisa de um encorajamento para enxergar o que está bem diante dos olhos. A sua companhia aqui é o que me dá forças para continuar revirando essas lembranças que ainda queimam. Para você entender como eu cheguei naquele ponto, naquela sala imunda, onde tudo foi revelado, eu preciso voltar muito lá atrás. Eu não nasci em berço de ouro, longe disso. Eu sou filha de uma costureira e de um marceneiro, gente que sabia o valor de cada centavo. Quando eu decidi abrir minha primeira papelaria, eu tinha 28 anos e um sonho que parecia grande demais para o tamanho do meu bolso. Era um pontinho minúsculo, sabe? Ficava perto de 2 escolas estaduais. Eu me lembro do cheiro de caderno novo, de borracha, de lápis apontado. Aquele cheiro era a minha esperança. Eu trabalhava 18 horas por dia. Abria a loja antes do primeiro sinal da escola tocar e só fechava muito depois que o sol se punha. Eu era a vendedora, a faxineira, a contadora e a estoquista. Muitas vezes, meu almoço era um pão com queijo comido em pé, atrás do balcão, para não perder um cliente que vinha comprar uma única caneta. Eu sabia o nome de cada criança que entrava ali, sabia qual era a matéria favorita de cada um. E foi com esse cuidado, com essa atenção quase maternal, que eu comecei a crescer. O Leonardo nasceu no meio dessa correria. Eu me lembro de montar um berço improvisado com caixas de papelão reforçadas no fundo da loja para que ele pudesse dormir perto de mim enquanto eu atendia os pais que vinham comprar o material escolar no início do ano. Ele cresceu entre as prateleiras. O som da infância dele era o barulho da fita adesiva sendo puxada e o tilintar da caixa registradora. Ele era um menino de ouro, calmo, observador. Muitas vezes, com 5, 6 aninhos, ele já tentava me ajudar a organizar as canetinhas por cor. Conforme as papelarias iam se multiplicando, de 1 para 3, de 3 para 8, o meu tempo ia ficando mais escasso, mas o meu amor por ele só aumentava. Eu fiz questão de dar a ele tudo o que eu não tive. A melhor escola, os melhores cursos, mas sem nunca deixar que ele perdesse a humildade. Eu dizia, filho, veja essas prateleiras. Elas não são feitas de madeira, elas são feitas de suor. Nunca despreze quem trabalha, porque é o trabalho que te dá o que você tem. E ele aprendeu. Se tornou um homem íntegro, um engenheiro civil brilhante, daqueles que não aceitavam 1 milímetro de erro em uma estrutura. Quando ele conheceu a Amanda,
Eu confesso que meu coração de mãe deu um pequeno alerta, mas eu ignorei. Achei que era ciúmes. Ela era bonita, jovem, parecia tão apaixonada. Eles se casaram e logo veio a Sofia. Ah, a minha Sofia. Quando aquela menina nasceu, parecia que todo o cansaço dos meus anos de trabalho tinha desaparecido. Ela era a mistura perfeita do Leonardo com a luz que faltava na nossa família. Eu me aposentei pouco depois. Vendi o negócio porque queria aproveitar cada segundo com eles. Queria ser a avó que busca na escola, que faz bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que conta histórias de quando o pai dela era pequeno. O Leonardo era o centro do meu mundo. Mesmo com a empresa vendida e eu tendo todo o dinheiro do mundo, o que eu mais gostava era das nossas conversas de domingo. Ele chegava em casa, me dava um beijo na testa e a gente ficava horas falando sobre os projetos dele, sobre como a Sofia estava crescendo rápido. Ele era um pai tão presente, sabe? Ele não apenas ajudava a Amanda, ele era pai de verdade. Dava banho, trocava fralda, levava no parque. Ele transbordava amor por aquela família. E então veio aquela sexta-feira. A sexta-feira que cortou a minha vida ao meio. O Leonardo tinha uma reunião tarde da noite em um canteiro de obras em uma cidade vizinha. Ele me ligou à tarde, disse que passaria no sábado para a gente almoçar. Foi a última vez que ouvi a voz dele. Te amo, mãe. Até amanhã. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente como fogo. No meio da madrugada, o telefone tocou. Era a Amanda, aos prantos. Eu nunca vou esquecer o som daquele choro. Era um grito lancinante. Ela disse que a polícia tinha ligado, que o carro tinha capotado, que ele não tinha resistido. Eu senti como se o chão tivesse se aberto e eu estivesse caindo em um abismo sem fim. O meu menino, o meu único filho, o carro dele, um carro novo, seguro, que ele revisava com uma obsessão de engenheiro, tinha batido em uma árvore numa curva. A polícia foi rápida em dizer que foi excesso de velocidade. Disseram que a estrada estava úmida, que a visibilidade era baixa. Eu tentei questionar. Eu disse para o delegado que o meu filho não corria, que ele era a prudência em pessoa, principalmente porque sabia que tinha uma filha pequena esperando por ele em casa. Mas quem era eu? Uma mãe em luto, uma senhora desesperada. Eles arquivaram como acidente, caso encerrado. No enterro, a Amanda estava destruída. Pelo menos era o que parecia. Ela se jogava sobre o caixão, gritava o nome dele. Eu, mesmo quebrada, tentei ser o pilar dela. Eu abraçava a Sofia, que na época tinha 7 anos, e me perguntava por que o papai estava dormindo naquela caixa de madeira. Como se explica a morte para uma criança de 7 anos quando você mesma não consegue aceitar? Nos meses seguintes, a Amanda começou a dizer que estava passando por dificuldades financeiras. Dizia que o Leonardo tinha dívidas ocultas, que os seguros estavam demorando a pagar, que ela não sabia como ia sustentar a casa e a Sofia. Eu não pensei 2 vezes. Eu tinha o dinheiro da venda das papelarias, tinha imóveis alugados, tinha uma vida confortável. O que era o meu dinheiro, se não para garantir o futuro da filha do meu filho? Comecei mandando R$ 5.000 por mês. Pouco tempo depois, ela disse que os custos da escola tinham subido, que a Sofia precisava de terapia por causa do luto, que as despesas eram muitas. Aumentei para R$ 8.000. Eu fazia o depósito religiosamente todo dia primeiro. Era a minha forma de ainda cuidar do meu filho, protegendo o que ele mais amava. Só que algo começou a mudar. A Amanda, que antes me ligava todos os dias, passou a ser evasiva. Toda vez que eu ligava para falar com a Sofia, tinha uma desculpa. Ela está dormindo. Ela está na casa de uma coleguinha. O celular está sem bateria. Eu sentia um aperto no peito, uma saudade que doía fisicamente. Eu tentava marcar visitas, dizia que ia levar um presente, que queria levá-la para passear, mas a Amanda sempre barrava. Ai, Teresa, a Sofia está muito instável emocionalmente. O médico disse que muitas visitas podem confundir a cabeça dela. Eu, na minha ingenuidade, acreditava. Achava que ela estava tentando proteger a filha da dor da lembrança. Mas o luto da Amanda durou menos do que eu esperava. 6 meses. Apenas 6 meses depois de enterrar o homem que ela dizia ser o amor da vida dela, começaram a aparecer as fotos. Primeiro, eram fotos discretas, de mãos dadas, de jantares. Depois, um rosto, Rodrigo. Um homem mais jovem que ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele tinha um ar arrogante, uma postura que me incomodava só de olhar pelas telas do celular.
8 meses e ele já estava morando na casa que o meu filho pagou com tanto esforço. 10 meses e eles se casaram no civil, uma cerimônia rápida, quase escondida. Eu fiquei em choque. Liguei para ela, tentei conversar. Eu disse: Amanda, minha filha, eu sei que a vida segue, mas não é cedo demais? E a Sofia? Como ela está reagindo a um estranho dentro de casa, ocupando o lugar do pai dela? A resposta dela foi como um tapa. Teresa, eu sou jovem, eu tenho o direito de ser feliz. O Leonardo morreu, eu não posso ficar cultuando um fantasma para o resto da vida. O Rodrigo é um homem maravilhoso. Ele cuida de mim e vai ser um pai melhor para a Sofia do que o Leonardo jamais foi, porque ele está vivo e presente. Aquilo me cortou como uma navalha. Comparar o meu filho com aquele homem. Mas eu me calei. Eu continuei mandando os 8.000 reais. Eu pensava, se eu parar de mandar o dinheiro, ela vai me afastar de vez da Sofia. Eu preciso manter esse canal aberto. Eu estava pagando para ter o direito de ser avó. E eu nem percebia o quão doente era aquela situação. A partir dali, o isolamento da minha neta se tornou total. O Rodrigo, pelo que eu via nas redes sociais, vivia uma vida de luxo. Carros novos, viagens, roupas caras, e a Amanda sempre ao lado dele, sorrindo, parecendo uma adolescente deslumbrada. Enquanto isso, quando eu conseguia ouvir a voz da Sofia por 30 segundos ao telefone, ela parecia triste. A voz era baixa, monossilábica. Sim, vovó. Não, vovó. Estou bem, vovó. Não tinha mais aquela risada cristalina, aquelas histórias intermináveis sobre o que ela tinha aprendido na escola. Eu passei quase 1 ano sem ver a minha neta pessoalmente. 1 ano. Eu moro na mesma cidade, a 30 minutos de carro da casa delas. Eu mandava mensagens, pedia para buscá-la para um sorvete e a resposta era sempre não. Rodrigo não queria estranhos em casa. Rodrigo achava que eu interferia demais. Rodrigo isso, Rodrigo aquilo. Até que, naquela terça-feira, eu não aguentei mais. Eu acordei com um sentimento estranho, uma angústia que não me deixava respirar. Eu senti, com aquela intuição que a gente só desenvolve depois de muito sofrer, que algo estava errado. Eu não liguei, não avisei. Peguei a chave do meu carro e fui até lá. Eu precisava ver a Sofia. Eu precisava olhar nos olhos dela e saber que ela estava bem. Cheguei na frente da casa. O jardim, que o Leonardo cuidava com tanto carinho, estava matagal puro. O portão estava descascando. Toquei a campainha e o silêncio que veio de dentro me deu calafrios. Toquei de novo, com mais insistência. Eu ouvi passos pesados e a porta se abriu apenas uma fresta. Era ele, o Rodrigo. Ele estava sem camisa, com uma cara de quem tinha acabado de acordar no meio da tarde, segurando uma lata de cerveja. O cheiro de álcool e cigarro saiu da casa e me atingiu como um soco. Ele me olhou de cima a baixo com um desprezo que eu nunca recebi de ninguém na vida. "O que você quer aqui?" ele perguntou, sem a menor educação. Eu mantive a calma. "Eu sou uma alvarenga. Eu não me rebaixo. Eu vim ver a minha neta, Rodrigo. Sou a avó dela e tenho direito de entrar." Ele soltou uma risadinha debochada. "A Amanda não está, e a menina está de castigo. Não pode receber visita. Volta outro dia." Ele tentou fechar a porta na minha cara, mas eu coloquei o pé. Eu não sei de onde tirei forças, mas eu segurei aquela porta. Eu não vou embora até ver a Sofia. Se você não me deixar entrar, eu chamo a polícia agora mesmo e a gente resolve isso na delegacia. Eu quero ver se você tem autoridade para impedir uma avó de ver a neta sob essas condições." Ele bufou, revirou os olhos e abriu a porta com raiva. "Entra logo, mas não demora que eu não tenho paciência para a velha." Eu entrei e o que eu vi me deu vontade de chorar. A casa que um dia foi um lar cheio de luz e cheiro de limpeza estava um lixo. Tinha pratos sujos por todo lado, restos de comida na mesa da sala, roupas jogadas no chão. Parecia um cativeiro, não uma casa de família. O Rodrigo se jogou no sofá e gritou, com uma voz que me fez estremecer: "Sofia, anda logo! Vem aqui que tua avó tá enchendo o saco!" Houve um silêncio. E então eu vi um vulto saindo do corredor. Quando a Sofia apareceu, o meu coração quase parou de bater. Ela estava magra, meu Deus, como ela estava magra. Os ossos do ombro apareciam sob aquela camiseta velha e manchada. O cabelo, que era o orgulho do meu filho, estava opaco, embaraçado, sujo. E os olhos,
Aqueles olhos que eram cheios de vida estavam fundos, rodeados por olheiras escuras, como se ela não dormisse há semanas. Ela me olhou e, por um segundo, pareceu que não acreditava no que estava vendo. Vovó? Ela sussurrou, com uma voz tão frágil que parecia que ia se quebrar. Eu abri os braços e ela correu. Ela não apenas me abraçou, ela se jogou em mim. Eu senti o corpo dela tremendo, os soluços sufocados contra o meu peito. Ela chorava de um jeito desesperado, um choro de quem tinha sido resgatado de um naufrágio. Eu a apertei com força, sentindo cada costela dela, e ali, naquele abraço, eu soube que o dinheiro que eu mandava, aqueles 8.000 reais por mês, nunca tinham chegado perto daquela criança. O que está acontecendo aqui, Sofia? Eu perguntei baixinho, tentando manter a voz firme para não assustá-la ainda mais, mas ela não conseguia falar. Ela só tremia e se escondia no meu pescoço. O Rodrigo, do sofá, soltou outra risada. Deixa de drama, menina. Já disse que é por isso que ela fica de castigo. É muito fresca, muito cheia de vontade. Igualzinho ao pai dela, outro frouxo. Eu olhei para ele com um ódio que eu nem sabia que era capaz de sentir. Mas antes que eu pudesse responder, a porta da frente se abriu. Era a Amanda. Ela entrou carregando sacolas de marcas caras, roupas de grife, sapatos. Quando ela me viu ali, com a Sofia no colo, o rosto dela não mostrou surpresa ou alegria. Mostrou fúria. Teresa? O que você pensa que está fazendo na minha casa sem avisar? Ela gritou, largando as sacolas com força sobre a mesa imunda. Eu já te disse 1000 vezes que a gente tem uma rotina, que você não pode chegar assim. Eu me levantei, ainda segurando a Sofia, que se encolhia cada vez mais. Rotina, Amanda? Que rotina é essa? Olhe para essa criança. Olhe para o estado dessa casa. Onde está o dinheiro que eu mando todo mês? Onde está o cuidado com a sua filha? A Amanda deu um passo à frente, os olhos faiscando. O dinheiro é meu. O Leonardo morreu e me deixou com todo o fardo. Você não tem o direito de me cobrar nada. O Rodrigo é quem manda aqui agora, e se ele decidiu que a Sofia precisa de disciplina, ela vai ter disciplina. Nesse momento, o Rodrigo se levantou. Ele caminhou até nós com uma postura ameaçadora. A Sofia começou a chorar mais alto, escondendo o rosto. Chega dessa palhaçada, ele disse, a voz grossa perto do meu ouvido. Sofia, eu já mandei você ir para o quarto. Você ainda está de castigo. Sai de perto dessa velha agora. A Sofia tentou se soltar de mim, tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Ela deu um passo em direção ao corredor, mas no desespero e na fraqueza, ela tropeçou na ponta do tapete encardido e caiu de joelhos. Foi um tombo leve, mas o susto foi grande, e foi então que aconteceu. O Rodrigo deu 2 passos rápidos, agarrou o braço da minha neta com uma força brutal, levantando-a do chão como se fosse um boneco de pano, e deu um tapa no rosto dela. Um tapa de mão aberta, com toda a força de um homem adulto. O som do impacto foi como um tiro na sala. A Sofia não gritou de imediato. Ela ficou em choque por um segundo, antes de desabar no chão, segurando o rostinho que começou a inchar na mesma hora. Eu fiquei paralisada. O mundo parou. Eu olhei para a Amanda, esperando que ela avançasse naquele homem, que ela o matasse se fosse preciso para defender a filha. Mas ela não se mexeu. Ela simplesmente cruzou os braços, deu um suspiro de irritação e disse: "Tá vendo, Sofia? Se você tivesse obedecido e ido para o quarto logo, não teria apanhado. Agora levanta e some da minha frente." Ali, o meu coração de mãe morreu de vez. E a mulher que construiu um império do nada, a mulher que enfrentou tudo para dar uma vida digna ao filho, essa mulher assumiu o controle. Eu não gritei. Eu não fiz cena. Eu me abaixei, peguei a Sofia no colo, com uma força que eu nem sabia que ainda tinha, e olhei para aqueles 2 monstros. "Eu vou levar ela", eu disse, com uma voz tão fria que parecia vir do túmulo. "Você não vai levar ninguém." O Rodrigo rosnou, se aproximando de novo. "Ela é filha da Amanda. Você não tem autoridade nenhuma aqui." Eu tirei o celular da bolsa com a mão livre. "Tenta me impedir, Rodrigo. Tenta encostar em mim. Eu estou com o celular gravando desde que entrei nessa casa. Eu vi o que você fez. Eu vi a sua omissão, Amanda. Eu vou sair por aquela porta com a minha neta agora. Se vocês tentarem me impedir, a próxima pessoa que vai entrar aqui é o batalhão de choque. E eu garanto para vocês,
Com o dinheiro e os contatos que eu tenho, vocês dois não duram 1 hora fora da cadeia. Eles hesitaram. O valentão de boteco recuou um passo, vendo a determinação nos meus olhos. A Amanda tentou dizer algo, tentou gritar que eu era louca, mas eu já estava no portão. Coloquei a Sofia no banco de trás do meu carro, tranquei as portas e saí dali cantando pneu, enquanto o choro da minha neta finalmente explodia em um grito de alívio. Naquela noite, enquanto eu dava banho na Sofia e via as marcas roxas nos braços dela, marcas que não eram de hoje, eu fiz uma promessa. Eu olhei para o retrato do Leonardo na minha estante e disse: Meu filho, eu não pude te salvar, mas eu vou destruir quem te tirou de nós. Eu vou até o inferno, mas eu vou descobrir o que aconteceu naquela estrada. Eu não sabia, mas a queda do Rodrigo e da Amanda estava apenas começando. E o que eu ia descobrir sobre o acidente do meu filho ia fazer o tapa que a Sofia levou parecer um carinho perto da crueldade daqueles dois. A primeira noite com a Sofia na minha casa foi um divisor de águas. Eu a coloquei no quarto de hóspedes, que eu sempre mantive arrumado, esperando o dia em que ela pudesse dormir lá. Dei um banho morno nela, e enquanto eu passava a esponja com todo o cuidado do mundo, eu via as costelas dela saltando. Uma criança de 9 anos não deveria ser tão frágil. Ela não dizia nada, apenas me olhava com uns olhos gigantes, como se tivesse medo de que, a qualquer momento, eu fosse devolvê-la para aquele inferno. Eu fiz um prato de canja, a mesma que eu fazia para o Leonardo quando ele ficava gripado. Ela comeu devagar. Cada colherada parecia um esforço e depois caiu num sono profundo. Ela dormiu 14 horas seguidas. Eu fiquei sentada na poltrona ao lado da cama, vigiando o sono dela, e as lembranças começaram a vir como uma enxurrada. Para você entender o tamanho da minha dor, você precisa saber quem foi o Leonardo. Ele não era apenas meu filho. Ele era o meu projeto de vida. Quando eu comecei com aquela primeira papelaria, eu não tinha nada. Eu me lembro de uma noite, o Leonardo devia ter uns 5 anos, e faltou luz na nossa casinha, que ficava em cima da loja. A gente não tinha dinheiro para o conserto imediato, porque eu tinha investido tudo num estoque de cadernos para o início das aulas. Eu acendi uma vela, e ele, em vez de reclamar, disse: Mãe, parece que a gente está num castelo, né? Ele era assim, via luz onde só tinha escuridão. Eu prometi para mim mesma, naquela noite, sob a luz daquela vela, que ele nunca mais passaria por privação. Eu trabalhei como uma condenada. Eu me lembro de feriados em que eu ficava contando canetas, organizando borrachas, fazendo balanço até às 3 da manhã. O Leonardo cresceu vendo isso. Ele aprendeu que nada vem de graça. Quando ele passou em engenharia civil, numa universidade federal, eu chorei por 3 dias. No dia da formatura, ele subiu no palco, pegou o diploma e, em vez de levantar para a plateia, ele apontou para mim e disse no microfone: Isso aqui é seu, Dona Teresa. Aquele foi o dia mais feliz da minha vida. Eu sentia que tinha cumprido a minha missão. Eu tinha entregue ao mundo um homem de caráter, um homem que sabia construir coisas sólidas. E ele construiu. Ele era um engenheiro detalhista, desses que não deixam passar uma rachadura sequer. Ele cuidava das obras como se fossem a própria casa. Por isso, quando a polícia veio com aquela história de acidente por excesso de velocidade, algo dentro de mim gritou que era mentira. O Leonardo conhecia o carro dele como a palma da mão. Ele sabia que aquela estrada era traiçoeira. Ele jamais, em hipótese alguma, colocaria a vida dele em risco sabendo que tinha a Sofia esperando por ele. Mas na época, a dor era tanta que eu não conseguia processar a desconfiança. Eu estava cega pelo luto. E a Amanda, como ela foi mestre em me enganar. Ela apareceu na vida dele como uma moça doce, trabalhadora. Ela dizia que admirava a minha trajetória. No começo, ela era toda mimos comigo. Dona Teresa, deixa que eu faça o café. Dona Teresa, a senhora precisa descansar. Eu achei que ele tinha encontrado uma parceira para a vida toda. Quando a Sofia nasceu, a Amanda parecia a mãe perfeita. Mas hoje eu vejo que tudo era uma fachada. Ela queria o conforto que o Leonardo proporcionava. Ela queria a herança que um dia seria dele. Enquanto a Sofia dormia ali na minha frente, eu comecei a fazer as contas. 8.000 reais por mês. Em 2 anos, eu mandei quase 200.000 reais para aquela mulher. Fora os presentes, as roupas de marca que eu comprava para a neta e que, agora eu percebia, nunca chegavam ao armário dela. Onde estava esse dinheiro? A Sofia estava desnutrida, usando roupas velhas, com o cabelo mal cuidado.
O dinheiro estava indo para as tatuagens do Rodrigo, para as cervejas dele, para as bolsas de grife da Amanda que eu vi em cima da mesa. Eles estavam canibalizando a memória do meu filho. Estavam usando o sangue do Leonardo para sustentar um vagabundo. Na manhã seguinte, eu liguei para a doutora Valéria. A Valéria não é só minha advogada. Ela é uma amiga de 30 anos. Foi ela quem cuidou de toda a papelada quando eu vendi a rede de papelarias. Ela é uma mulher dura, direta, que não aceita desaforo. Contei tudo para ela com a voz embargada, mas tentando ser precisa. Ela me ouviu em silêncio por quase 10 minutos. Quando eu terminei, ela só disse: Teresa, traga a Sofia aqui agora. Vamos fazer isso do jeito certo. Fomos ao escritório dela. A Valéria olhou para a Sofia e eu vi uma lágrima rara brilhar nos olhos daquela advogada de ferro. Ela chamou uma assistente social de confiança e um psicólogo infantil. Eles conversaram com a Sofia em uma sala separada, cheia de brinquedos, enquanto eu e a Valéria ficávamos no corredor. Eu ouvia os soluços baixinhos da minha neta através da porta. Teresa, o caso é grave, a Valéria me disse segurando as minhas mãos. Não é só maus tratos, é abandono intelectual e material, além da agressão física que você presenciou. Eu vou entrar com o pedido de guarda provisória em caráter de urgência ainda hoje. Mas tem uma coisa que está me incomodando. Eu olhei para ela esperando. O quê? A rapidez com que esse Rodrigo entrou na cena. Ela disse, cruzando os braços. A Amanda se casou em menos de 1 ano. E pelo que você me descreveu, a casa está uma imundície, mas eles estão esbanjando dinheiro. Eu andei dando uma olhada nas redes sociais dela ontem à noite, depois que você me mandou a foto do sujeito. Esse Rodrigo tem passagens pela polícia por estelionato e agressão. Como uma mulher que perdeu o marido num acidente traumático coloca um homem desses dentro de casa tão rápido? Aquilo foi a faísca que faltava. Eu já estava desconfiada, mas ouvir isso de uma profissional como a Valéria mudou tudo. Valéria, eu acho que o acidente do Leonardo não foi acidente. Eu disparei. Minha voz saiu firme, sem tremer. Ela me olhou fixamente. É uma acusação pesada, Teresa. Mas vindo de você, que conhece o Leonardo melhor do que ninguém, eu não descarto. Vamos fazer o seguinte. Eu cuido da parte jurídica para garantir que a Sofia fique com você. Você, por sua vez, não vai confrontar a Amanda. Se ela ligar, você não atende. Deixa que eu lido com as ameaças dela. E Teresa, contrate alguém para investigar esse Rodrigo. Alguém que saiba cavar onde ninguém mais cava. Eu sabia exatamente quem procurar. O Ricardo. Ele foi chefe de segurança de 4 das minhas lojas por quase 10 anos, antes de abrir a própria agência de investigações. Ele é um ex-policial, um homem que fala pouco e observa muito. Liguei para ele e nos encontramos numa padaria neutra, longe de tudo. Dona Teresa, é um prazer ver a senhora, embora eu preferisse que fosse em outras circunstâncias. Ele disse, apertando a minha mão com força. Eu entreguei a ele uma pasta com tudo o que eu tinha. Fotos do Rodrigo, o endereço da casa, a placa do carro, a data exata do acidente do Leonardo, o laudo da polícia que eu tinha guardado às 7 chaves. Ricardo, eu não quero apenas saber quem é esse homem. Eu quero saber onde ele estava nos meses que antecederam a morte do meu filho. Eu quero saber se ele e a Amanda já se conheciam. O Ricardo deu um gole no café, olhou as fotos e assentiu. Deixa comigo. Vou começar pela ficha criminal dele e depois vou para a vida digital. Hoje em dia, Dona Teresa, ninguém apaga os rastros completamente. As pessoas acham que deletar uma mensagem resolve, mas a nuvem não esquece nada. Enquanto o Ricardo trabalhava, a minha vida com a Sofia começou a ganhar uma nova rotina. A Valéria conseguiu a liminar de guarda provisória em 48 horas. A Amanda tentou vir aqui em casa, gritou no portão, disse que eu ia me arrepender, mas eu nem apareci na janela. Chamei a polícia, mostrei a liminar e ela foi embora escoltada, espumando de raiva. O Rodrigo, curiosamente, não apareceu. Ele era o tipo de covarde que só batia em criança e mulher indefesa. Diante de uma viatura, ele desaparecia. A Sofia começou a se abrir. Foi um processo lento. No começo, ela tinha medo de comer muito. Ela perguntava, vovó, eu posso pegar mais um pedaço de pão? Aquilo me matava por dentro. Que tipo de monstro nega pão a uma criança tendo 8.000 reais caindo na conta todo mês? Ela me contou que o Rodrigo não deixava ela usar o banheiro de dentro da casa durante o dia para não sujar. Ela tinha que usar um tanque no quintal. Ela contou que a mãe via tudo e dizia que ela tinha que aprender a ser menos mimada,
porque a vida agora era diferente. Mas a revelação mais dolorosa veio numa noite em que a gente estava vendo um álbum de fotos antigo. Ela viu uma foto do Leonardo e começou a chorar. Vovó, o papai sabia que o moço mal ia vir morar com a gente? Eu perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Ela disse que, um tempo antes do papai ir para o céu, ela viu o moço mau conversando com a mamãe no portão da escola. O Leonardo não estava lá. Meu sangue gelou. Sofia, você tem certeza disso? Foi antes do papai morrer? Foi, vovó. A mamãe disse que ele era um primo que estava de passagem, mas ele deu um beijo nela. Eu vi. E ela mandou eu não contar para o papai, senão ele ia ficar doente. Eu abracei a minha neta e senti um ódio tão puro, tão cristalino, que eu achei que ia ter um infarto. Eles já estavam juntos. O meu filho estava trabalhando feito um louco, sendo o marido perfeito, e ela já estava com aquele animal dentro da nossa vida, planejando o que fazer. 2 semanas depois, o Ricardo me ligou. Dona Teresa, preciso que a senhora venha ao meu escritório. Eu consegui o que a senhora pediu. E é pior do que a gente imaginava. Fui até lá com as mãos suando. O Ricardo me colocou diante de um monitor de computador. Dona Teresa, eu recuperei as mensagens de um celular antigo da Amanda. Ela o jogou fora, mas eu consegui acesso ao backup da nuvem que ela esqueceu de desativar. Veja as datas. Eu olhei. 6 meses antes do acidente. 6 meses. Tinha fotos dos dois em motéis, em bares de beira de estrada. Tinha mensagens da Amanda reclamando do Leonardo. Ele é muito certinho. Me cansa com essa história de ética, ela escreveu. E o Rodrigo respondia: logo, a gente vai ter a vida que merece, amor. Só precisamos de paciência. Mas o que me fez perder o fôlego foi uma troca de mensagens 5 dias antes daquela sexta-feira fatal. Amanda: ele vai viajar para a obra na sexta à noite. Vai pegar a estrada sozinho. Rodrigo: já sei qual é o carro. Tenho um amigo que trabalha em oficina. Ele me ensinou o que fazer. Vai parecer um erro mecânico. Ninguém vai desconfiar de uma falha nos freios num carro com aquela quilometragem. Amanda: tem certeza? Não quero erros. Rodrigo: confia em mim. Depois disso, é só alegria e o dinheiro da velha. Eu senti o ar sumir dos meus pulmões. Eu tive que me segurar na mesa para não cair. Dinheiro da velha. Eles estavam falando de mim. Eles mataram o meu filho para ficarem com o meu patrimônio, para viverem às minhas custas, enquanto usavam a Sofia como escudo e saco de pancadas. Eu não parei por aí, o Ricardo disse com a voz sombria. Eu contratei um perito independente, um homem que trabalhou anos na polícia técnica. Ele analisou as fotos do carro do Leonardo que estão no processo arquivado. Ele deu um zoom no sistema de frenagem, nas mangueiras que sobraram. Dona Teresa, tem uma marca de corte, um corte cirúrgico. Não foi um rompimento por desgaste. Alguém passou uma lâmina ali. Eu fechei os olhos e vi o rosto do meu filho. Vi o Leonardo tentando frear naquela curva, vendo que o pedal não respondia, o desespero dele pensando na filha, pensando em mim, enquanto o carro capotava. Ele morreu lutando por uma vida que já tinha sido sentenciada por quem ele mais amava. O que a gente faz agora, Ricardo? Eu perguntei, e a minha voz não parecia mais a de uma senhora. Parecia a de uma juíza. Agora, ele disse, fechando o laptop, a gente entrega isso para o delegado que eu conheço. Um homem que não aceita propina e que odeia crime contra a família. Mas a senhora precisa estar preparada. Isso vai virar a vida da Amanda e do Rodrigo do avesso. E eles vão lutar sujo. Eu não me importo, eu respondi. Eu já perdi o meu filho. Agora, eu só quero justiça. Eu quero que eles sintam cada segundo do que eles fizeram com o Leonardo e com a Sofia. Saí do escritório do Ricardo e fui direto para a igreja onde o Leonardo está enterrado. Sentei no banco diante do túmulo dele e, pela primeira vez em 2 anos, eu não chorei de tristeza. Eu falei com ele. Filho, eu descobri. Eu sei o que eles fizeram. Eu tirei a Sofia de lá. Ela está segura comigo. E eu juro pela minha alma, Leonardo, que eles nunca mais vão ver a luz do sol como pessoas livres. A vingança é um prato que se come frio, dizem por aí. Mas para mim, a justiça era um fogo que estava apenas começando a arder. Eu tinha as provas, eu tinha os aliados. E eu tinha o motivo mais nobre do mundo, a vida da minha neta. Voltei para casa e vi a Sofia brincando no jardim com o cachorro que eu tinha acabado de adotar para ela. Ela sorriu para mim, um sorriso tímido, mas verdadeiro. Eu sabia que o confronto final estava chegando.
A Amanda e o Rodrigo achavam que tinham vencido, que a velha era apenas um banco que eles podiam assaltar todo mês. Eles não tinham ideia de que estavam lidando com a mulher que ergueu um império vendendo papel e caneta, mas que sabia escrever o destino de quem cruzasse o seu caminho com maldade. Eu peguei o telefone e liguei para a Valéria. Valéria, mude o plano. Não vamos apenas manter a guarda. Vamos destruir a vida deles. Eu tenho as provas do assassinato do meu filho. Houve um silêncio do outro lado da linha. Tem certeza, Teresa? Isso vai ser uma guerra. Eu já estou na guerra há 2 anos, Valéria. Só que agora, eu sou a única que tem as armas. A gente não tem ideia da força que possui, até que a vida nos coloca contra a parede e a única saída é lutar. Nos dias que se seguiram àquela conversa com o Ricardo, eu não era mais a Teresa que chorava no pé da cama. Eu era a Teresa que comandava 9 unidades de uma rede de papelarias, a mulher que não aceitava a nota fiscal errada e que sabia exatamente como cobrar cada centavo de quem tentava me passar para trás. Só que desta vez, o que estava em jogo não eram cadernos ou caixas de lápis de cor. Era a vida do meu filho e o futuro da minha neta. O Ricardo me levou para conhecer o delegado Jorge. Ele era um homem de meia idade, com um rosto marcado pelo cansaço de quem já viu o pior do ser humano, mas com olhos que ainda brilhavam quando via uma chance de fazer a coisa certa. Ele nos recebeu numa sala pequena, cheia de pilhas de papel, mas o silêncio dele enquanto lia o relatório do Ricardo e via as mensagens da Amanda era ensurdecedor. Ele batia com a caneta na mesa, num ritmo constante, enquanto examinava as fotos do corte cirúrgico nos freios do carro do Leonardo. Ele olhou para mim e disse algo que eu nunca vou esquecer. Dona Teresa, em 20 anos de polícia, eu aprendi que o crime perfeito não existe. O que existe é investigação mal feita. O caso do seu filho foi fechado rápido demais porque não havia suspeitos óbvios na época. Mas essas mensagens, isso aqui é o roteiro de uma execução. Ele explicou que precisava reabrir o inquérito oficialmente, mas que queria fazer isso com cautela. Ele não queria que a Amanda e o Rodrigo desconfiassem de nada antes que as provas fossem incontestáveis. Enquanto isso, a doutora Valéria não parava um segundo. Ela entrou com o processo de restituição de valores. Ela me explicou que, como o dinheiro que eu mandava era especificamente para o sustento e educação da Sofia, e como a menina estava em estado de abandono e desnutrição, a Amanda tinha cometido apropriação indébita. Nós vamos rastrear cada centavo, Teresa. Ela me disse com aquele sorriso de quem já sabe o final da história. Se ela usou esse dinheiro para comprar bolsa, pagar dívida do amante ou fazer tatuagem, ela vai ter que devolver. E como ela não tem onde cair morta sem o seu dinheiro, nós vamos em cima dos bens que ainda estão no nome do Leonardo e que ela está usufruindo. Mas eu precisava de um momento de respiro, sabe? A gente não aguenta só atenção. Eu precisava ver a Sofia florescer. E como ela floresceu! Naquela 3ª semana, ela começou a ganhar cor nas bochechas. Eu fazia questão de preparar as refeições com ela. A gente ia juntas à feira, e eu ensinava a ela como escolher o melhor tomate, como sentir o cheiro das ervas frescas. Ela se encantava com coisas simples. Um dia, ela segurou um maço de manjericão e disse: "Vovó, o cheiro disso é bom, né? Na casa da mamãe só tinha cheiro de cigarro e de coisa guardada." Aquilo me dava um aperto, mas também uma satisfação imensa de saber que eu estava limpando os pulmões e a alma daquela criança. Eu matriculei a Sofia numa escola de artes aos sábados. O Leonardo sempre dizia que ela tinha o dom para o desenho, e eu queria que ela colocasse para fora tudo o que estava sentindo através das cores. No primeiro dia, ela desenhou uma casa bem grande, com um sol amarelo enorme e 3 pessoas. Eu perguntei quem eram. Ela apontou. Aqui sou eu, aqui é a senhora e aqui é o papai, lá no céu, cuidando do nosso jardim. Eu tive que sair da sala para ela não me ver chorar. Era por isso que eu estava lutando. Pela memória de um pai que foi tirado de cena e por uma filha que ainda sentia o calor dele em cada traço de giz de cera. A tensão voltou a subir quando eu decidi dar o primeiro passo para encurralar os 2 monstros. Eu parei de fazer o depósito dos R$8.000. O dia 1º chegou, o dia 2 passou, e nada de dinheiro na conta da Amanda. Eu sabia que o Rodrigo não trabalhava e que a Amanda vivia de aparências. O desespero não ia demorar a bater na porta deles. Não deu outra.
No dia 3, meu celular começou a tocar sem parar. Eu não atendi. No dia 4, a Amanda começou a mandar mensagens, primeiro fingindo preocupação. Teresa, aconteceu algo com o banco? O dinheiro da Sofia não caiu. Depois, as mensagens foram subindo de tom. Você não pode fazer isso, é o sustento da sua neta. E por fim, as ameaças. Se você não depositar agora, eu vou aí com a polícia e pego a Sofia de volta na marra. Eu apenas encaminhava tudo para a Valéria e para o delegado Jorge. Eles estavam monitorando tudo. O delegado me disse: deixa eles cozinharem no próprio desespero, dona Teresa. Gente como o Rodrigo, quando falta dinheiro para o vício e para a ostentação, começa a cometer erros, e é no erro dele que a gente entra. O erro veio mais rápido do que eu imaginava. O Rodrigo, impaciente e achando que eu era apenas uma velha assustada, resolveu que ia resolver as coisas do jeito dele. Ele não sabia que eu tinha instalado câmeras de segurança de última geração em toda a volta da minha casa, com áudio e imagem em alta definição. Ele apareceu no meu portão numa quinta-feira à noite, achando que a escuridão o protegeria. Eu vi tudo pelo monitor do meu quarto. Ele chutava o portão, gritava obscenidades, dizia que se eu não abrisse, ele ia quebrar tudo. A Sofia estava dormindo, graças a Deus, e não ouviu o barulho. Eu peguei o interfone e falei com uma voz que eu nem reconheci como minha. Rodrigo, saia daqui agora. A polícia já foi acionada. Tudo o que você está fazendo está sendo gravado. Ele deu uma risada macabra e colou o rosto na câmera do interfone. Escuta aqui, sua velha maldita. Você acha que é poderosa com seu dinheirinho? Você não sabe de nada. O Leonardo achou que era o dono da verdade também. E olha onde ele foi parar. No fundo de um buraco. Você quer ir fazer companhia para ele? Aquela foi a confissão que eu precisava. Ele estava tão seguro da impunidade, tão alterado pelo álcool ou por coisa pior, que admitiu a culpa ali, diante da lente. O delegado Jorge, que já estava a caminho com uma viatura descaracterizada, ouviu tudo pelo sistema que tínhamos interligado. O momento do confronto final, o acerto de contas que eu esperei por 2 anos, aconteceu na manhã seguinte, na casa onde o meu filho viveu e foi traído. O delegado Jorge decidiu que era hora de agir. Ele conseguiu um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária para os dois, com base nas provas do Ricardo e na ameaça gravada na minha porta. Eu fiz questão de ir junto. A Valéria tentou me impedir. Disse que seria traumático, mas eu disse que não arredaria o pé. Eu precisava olhar nos olhos da Amanda quando ela percebesse que o castelo de cartas tinha caído. A Sofia ficou com a minha vizinha de confiança, uma senhora que a adorava, brincando com o cachorro no quintal. Chegamos na casa deles por volta das 7 da manhã. O sol estava começando a esquentar o asfalto. 3 viaturas, sem sirenes ligadas, pararam na frente do portão descascado. Os policiais desceram com rapidez. O delegado Jorge bateu na porta com força. Polícia! Abram a porta! Demorou alguns minutos. Ouvi barulho de coisas quebrando lá dentro, gente correndo. Eles tentaram se desfazer de algo, talvez drogas ou o celular que o Rodrigo usava para as ameaças. Mas a polícia foi mais rápida. Eles arrombaram a porta e entraram. Eu fiquei no jardim, esperando o sinal do delegado. Pode entrar, dona Teresa, ele chamou. Quando eu entrei naquela sala, o cenário era de derrota total. O Rodrigo estava algemado no chão, o rosto contra o piso sujo que ele nunca se deu ao trabalho de limpar. Ele ainda tentava rosnar insultos, mas a voz estava fraca, carregada de medo. A Amanda estava sentada no sofá, com as mãos presas atrás das costas, chorando de uma forma histérica que não me comoveu nem por um segundo. Teresa, me ajuda! Ele me obrigou a tudo! Eu tive medo! Ela gritava assim que me viu. Ele me ameaçava. Ele dizia que ia matar a Sofia se eu não fizesse o que ele queria. Eu caminhei devagar, até ficar de frente para ela. O silêncio na sala era absoluto. Só se ouvia o soluço falso dela e o barulho dos policiais revirando os quartos em busca de mais provas. Eu olhei para aquela mulher que eu um dia chamei de filha, que eu recebi na minha mesa, que eu ajudei com todo o meu coração. Eu vi o vazio nela. Não havia arrependimento. Havia apenas o pavor de ser pega. Cale a boca, Amanda, eu disse, e minha voz saiu como um trovão silencioso. Não ouse usar o nome da sua filha para tentar se salvar. Eu vi as mensagens. Eu vi você planejando a morte do homem que te deu tudo. Eu vi você concordando com o corte nos freios.
Eu vi você permitindo que esse animal batesse na Sofia enquanto você comprava bolsas com o dinheiro que eu mandava para o leite dela. Ela parou de chorar na hora. O olhar dela mudou de vítima para uma frieza que me deu calafrios. Você acha que é santa, Teresa? Você sempre controlou o Leonardo com seu dinheiro, com sua mania de perfeição. A gente só queria viver a nossa vida em paz. Em paz sobre o cadáver do meu filho? Eu rebati. Você chama isso de paz? Deixar sua filha definhar de fome e medo enquanto você se deita com o assassino do pai dela? Você não é uma mãe, Amanda. Você é um monstro. E o Rodrigo é apenas o verme que você escolheu para te ajudar na sua podridão. O Rodrigo tentou se levantar, gritando: Você não tem prova de nada, velha. Aquela gravação não vale nada. Eu estava bêbado. O delegado Jorge se aproximou dele com um saco plástico transparente. Dentro dele estava o celular que eles acharam escondido dentro do tanque de lavar roupas. Nós não precisamos só da gravação, Rodrigo. Nós temos o backup de tudo. Temos o testemunho do mecânico que você procurou para aprender a cortar os cabos e que agora, com medo de ser cúmplice, resolveu abrir o bico. Temos o perito que identificou a sua digital no metal que sobrou do carro. O jogo acabou. A expressão no rosto do Rodrigo mudou de arrogância para um pavor absoluto. Ele murchou. Ele sabia que o sistema carcerário não recebe bem quem mata pai de família e maltrata criança. Ele sabia que a vida dele, aquela vida de sombra e parasitismo, tinha chegado ao fim. Eu me virei para Amanda uma última vez. Sabe o que mais dói, Amanda? É saber que o Leonardo morreu amando você. Ele morreu tentando chegar em casa para ver você e a Sofia. Ele nunca saberia da sua traição porque ele era grande demais para desconfiar de uma pequenez como a sua. Mas eu sou pequena quando se trata de defender os meus. Eu sou do tamanho do ódio que eu sinto por vocês agora. Enquanto os policiais os levavam para fora, sob o olhar curioso dos vizinhos que começavam a sair para a rua, eu senti um peso enorme saindo das minhas costas, mas uma tristeza profunda ainda ocupava o lugar. Não é prazer que a gente sente nessas horas. É um alívio amargo. É saber que a justiça está sendo feita, mas que o preço pago foi alto demais. Eu caminhei pela casa uma última vez. Entrei no antigo quarto do Leonardo e da Amanda. Estava tudo revirado, sujo, com cheiro de mofo, mas ali, num canto, eu vi um pequeno porta-retratos que tinha caído atrás da cômoda. Era uma foto do Leonardo com a Sofia no colo, os dois rindo, com o rosto sujo de sorvete. Eu peguei aquela foto, limpei o vidro com a minha manga e a apertei contra o coração. Acabou, meu filho. Eu sussurrei para as paredes vazias. Eles nunca mais vão tocar na sua menina. Eles nunca mais vão manchar o seu nome. Saí daquela casa sem olhar para trás. Do lado de fora, a doutora Valéria me esperava. Ela me abraçou forte. Eles vão responder por homicídio qualificado, Teresa. Motivo torpe, emboscada, impossibilidade de defesa da vítima. E ainda tem os crimes contra a Sofia. Eles não saem da cadeia pelos próximos 30 anos. Eu entrei no carro e respirei fundo. O ar parecia mais leve agora. Eu sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. Tinha os depoimentos, o julgamento, a reestruturação da vida da Sofia. Mas a parte mais difícil, o enfrentamento com a mentira, tinha acabado. Agora, eu precisava voltar para casa. Eu precisava olhar para a minha neta e dizer a ela, com toda a verdade do mundo, que o sol ia continuar brilhando e que, na nossa casa, nunca mais haveria medo. Eu tinha cumprido a primeira parte da minha promessa. A queda dos vilões foi satisfatória, sim, mas a verdadeira vitória seria ver a Sofia sorrir sem sombra nos olhos. E eu ia dedicar cada minuto que me restasse a garantir que esse sorriso nunca mais se apagasse. Depois que o portão daquela casa se fechou e as sirenes foram se distanciando, um silêncio estranho tomou conta de mim. Não era aquele silêncio de paz que a gente sente depois de um dia de trabalho cumprido, mas um silêncio pesado, carregado de perguntas que agora, finalmente, começavam a ter resposta. Eu voltei para o meu carro e fiquei ali, segurando o volante, sentindo o meu corpo processar a adrenalina que tinha me mantido de pé até aquele momento. Eu olhei para as minhas mãos e elas tremiam. Não de medo, mas de uma exaustão que vinha de 2 anos guardando uma dor que não cabia em mim. A doutora. Valéria entrou no carro logo depois, com uma pasta cheia de documentos que os policiais tinham acabado de apreender.
Ela me olhou com uma compaixão que poucas vezes vi naquela mulher tão pragmática. Teresa, agora o processo ganha corpo. O que aconteceu hoje foi só o começo do fim para eles. Mas você precisa ser forte, porque agora entra a fase técnica, a fase de provar cada vírgula do que a gente sabe que aconteceu. E essa fase técnica, minha amiga, foi onde eu vi o quão fundo a maldade humana pode chegar. Para que a justiça fosse completa, eu não podia apenas me basear no que eu sentia ou no que eu vi nas mensagens. Eu precisava de provas que nenhum advogado de porta de cadeia pudesse contestar. E foi aí que entraram dois aliados fundamentais que eu ainda não te contei com detalhes. O primeiro foi o Dr. Hélio. O Hélio foi meu contador por 25 anos. Um homem de números, seco, que não se emociona com histórias, mas que se irrita profundamente com uma conta que não fecha. Eu pedi que ele fizesse uma auditoria completa em todas as contas do Leonardo e em tudo o que eu tinha transferido para a Amanda. O trabalho dele foi minucioso. Ele passou noites em claro cruzando extratos bancários, faturas de cartão de crédito e registros de compras. O relatório que o Hélio me entregou 3 semanas depois foi um soco no estômago. Ele descobriu que, dos R$ 8.000 que eu mandava mensalmente, nem R$ 500 eram gastos com a Sofia. O dinheiro ia direto para contas de terceiros, pagando dívidas de jogo do Rodrigo e financiando um estilo de vida que a Amanda ostentava nas sombras. Tinha registros de joias compradas em shoppings de luxo, viagens para resorts que ela fazia dizendo que estava indo visitar uma tia doente e, o mais revoltante, pagamentos para um mecânico clandestino. Foi através dessa pista do Hélio que o Ricardo, o meu detetive, chegou ao seu antenor. Esse nome você precisa guardar. O seu antenor era um homem de quase 80 anos, dono de uma oficina de fundo de quintal, daquelas que a gente nem sabe como ainda funcionam. Ele estava doente, com remorso pesando no peito. Quando o Ricardo e o delegado Jorge chegaram lá, ele não aguentou. Chorou como uma criança. Ele confessou que o Rodrigo o procurou meses antes do acidente. O Rodrigo sabia que o antenor estava passando necessidade e ofereceu uma quantia alta para que ele ensinasse como sabotar um sistema de freios de forma que parecesse um desgaste natural da peça, um rompimento sob pressão. O antenor não fez o serviço, mas ele deu as instruções e vendeu a ferramenta específica para o corte. Eu não sabia que era para matar um pai de família, Dona Teresa. Ele me disse depois, num depoimento gravado que me fez perder o sono. Ele disse que era para dar um susto num sujeito que devia dinheiro para ele. Eu nunca ia imaginar. Ter o depoimento do antenor e o rastro do dinheiro foi como fechar o cerco, mas ainda tinha a Sofia. A minha pequena precisava de uma cura que o dinheiro e a justiça não podiam comprar. Foi quando eu conheci o Dr. Arnaldo, um psicólogo especializado em traumas infantis. O Arnaldo era um homem calmo, com uma voz que parecia um abraço. Ele começou a atender a Sofia 3 vezes por semana. No começo, ela não falava nada. Ficava apenas desenhando ou brincando com a casinha de bonecas que eu montei para ela. O Arnaldo me explicou que o trauma dela era em camadas. Tinha a perda do pai, que ela ainda não tinha processado, e tinha o terror que ela viveu com o Rodrigo e com a omissão da mãe. Um dia, o Arnaldo me chamou para uma conversa particular. Dona Teresa, ele disse, ajustando os óculos, a Sofia começou a projetar o que aconteceu naquela casa através das brincadeiras. Ela coloca a boneca menor sempre trancada no banheiro sem comida, enquanto os bonecos maiores ficam dando festas. Mas o que mais me preocupa é que ela tem medo de fechar os olhos. Ela acha que, se dormir, o moço mau vai voltar para cortar os freios da cama dela. Ouvir aquilo me destruiu. A maldade deles tinha tirado dela até a segurança de dormir. Eu percebi que a minha luta não era só no tribunal. Era ali, no corredor de casa, nas noites de pesadelo, na paciência de ensinar a ela que o mundo não era feito só de monstros. Eu passei a dormir no quarto dela, numa poltrona, para que toda vez que ela acordasse assustada, ela visse que eu estava ali, como uma sentinela. O processo criminal avançou com uma velocidade que surpreendeu até a doutora Valéria. O delegado Jorge fez um trabalho impecável. Ele conseguiu que a prisão temporária da Amanda e do Rodrigo fosse convertida em preventiva. Eles não sairiam dali até o dia do julgamento. A Amanda tentou vários pedidos de liberdade, alegando que era mãe e que precisava cuidar da filha, mas a Valéria foi implacável. Ela apresentou os laudos do Dr. Arnaldo, as fotos da desnutrição da Sofia e os registros do Hélio provando que ela usava a filha como fonte de renda para o amante.
O juiz negou todos os pedidos, dizendo que a Amanda era uma ameaça à integridade física e psicológica da própria filha. Enquanto o julgamento não chegava, eu foquei em reconstruir o que restava. Eu decidi que a casa onde o Leonardo morava, aquela casa manchada pela presença do Rodrigo, não podia continuar na nossa família daquele jeito. Eu usei a minha influência e o trabalho da Valéria para anular o usufruto da Amanda. Como ela foi indiciada como mandante do crime contra o marido, ela perdeu qualquer direito à herança ou à administração dos bens do Leonardo por indignidade. Eu vendi aquela casa. Vendi por um preço excelente, mas não queria aquele dinheiro. Eu peguei cada centavo da venda e criei um fundo de investimento para a Sofia, algo que ela só poderá tocar quando tiver 25 anos e tiver terminado a faculdade. Eu queria que o suor do pai dela servisse para o futuro dela, longe das mãos de quem o matou. Mas a maior satisfação, se é que posso usar essa palavra, veio quando a doutora Valéria conseguiu rastrear as dívidas que o Rodrigo tinha deixado. Ele tinha pego dinheiro com agiotas perigosos, usando o nome da Amanda e os imóveis que ela pensava que herdaria como garantia. Quando ele foi preso, esses agiotas não quiseram saber de conversa. Eles começaram a cobrar o que era deles. A Amanda, dentro da cela fria do presídio feminino, começou a sentir o gosto do que ela mesma plantou. Ela perdeu o apoio de todo mundo. A família dela, que antes desfrutava dos jantares que eu pagava, sumiu como fumaça quando o escândalo estourou. Eu me lembro de uma tarde em que eu estava organizando os pertences que tinham sobrado daquela casa. Encontrei uma caixa de madeira pequena, trancada. Eu pedi que um chaveiro abrisse. Dentro não tinha joias ou dinheiro. Tinha as cartas que o Leonardo escrevia para a Amanda quando eles ainda namoravam. Ele escrevia sobre como queria construir uma família, sobre como ela era a luz da vida dele. Eu li aquelas cartas e chorei pelo meu filho. Ele amou uma ilusão. Ele dedicou a vida a uma mulher que nunca existiu de verdade, mas que ele inventou no coração dele. Foi nesse momento que eu entendi que a minha missão de mãe ainda não tinha acabado. Eu precisava limpar a memória dele para a Sofia. Eu não queria que a minha neta crescesse achando que o pai era um bobo que foi enganado. Eu queria que ela soubesse que o pai dela foi um homem de uma grandeza tal, que a sua única falha foi acreditar que todos tinham o mesmo coração que ele. O dia do julgamento foi marcado para uma segunda-feira de chuva fina. A cidade parecia triste, mas eu estava com uma determinação que me assustava. A Sofia ficou com o Dr. Arnaldo e com a minha vizinha. Eu não queria que ela passasse por aquilo. Eu fui para o tribunal usando um vestido preto sóbrio, o colar de pérolas que o Leonardo me deu no meu aniversário de 60 anos e uma postura de quem não ia aceitar nada menos que a sentença máxima. O tribunal estava cheio. A imprensa tinha descoberto o caso. A vovó que desvendou o crime, diziam as manchetes. Eu não gostava daquilo. Eu não queria fama. Eu só queria o fim daquela história. Quando eu entrei na sala de audiência, eu vi os dois. A Amanda estava muito diferente. Aquela mulher elegante, de roupas de marca e cabelo impecável, tinha dado lugar a uma figura pálida, de uniforme de presidiária, com o cabelo mal cortado e um olhar de quem não dormia há meses. O Rodrigo parecia ainda pior. Ele tinha marcas de briga no rosto, sinal de que a vida na cadeia comum não estava sendo fácil para um matador de freios. O julgamento durou 3 dias longos e exaustivos. A doutora Valéria foi magistral. Ela chamou o Ricardo, que apresentou as fotos e as mensagens. Chamou o seu antenor, que, mesmo debilitado, confirmou cada palavra da venda da ferramenta. Chamou o Dr. Hélio, que deu uma aula sobre como eles roubaram o dinheiro da Sofia. Mas o momento que fez o júri chorar foi quando ela reproduziu o áudio da câmera da minha casa, onde o Rodrigo confessava que o Leonardo tinha ido parar num buraco. A defesa tentou de tudo. Tentaram dizer que a Amanda era coagida, que ela tinha síndrome de Estocolmo, que ela amava o marido e que o Rodrigo era o único culpado. Mas quando a acusação mostrou as mensagens dela incentivando o crime, dizendo que queria que ele sumisse, essa tese desmoronou como um castelo de areia. No último dia, antes da sentença, o juiz me deu a palavra. Eu me levantei, caminhei até o microfone e olhei diretamente para os dois. Eu não sentia ódio naquele momento. Eu sentia uma piedade profunda por seres tão pequenos. Eu não estou aqui para pedir vingança, eu comecei.
e minha voz ecoou pela sala silenciosa. A vingança é um sentimento que consome quem o sente, e eu não vou dar esse prazer a vocês. Eu estou aqui para pedir que a justiça seja o ponto final de um pesadelo. O meu filho não pode voltar. A infância da minha neta nunca será a mesma. Mas a sociedade precisa saber que o amor de uma mãe e de uma avó não é cego. Ele enxerga no escuro. Ele encontra a verdade onde vocês tentaram enterrar a mentira. Vocês não mataram apenas um homem. Vocês tentaram matar uma família. Mas eu estou aqui para dizer que nós sobrevivemos e que enquanto vocês apodrecerem no esquecimento da prisão, nós vamos reconstruir cada tijolo que vocês tentaram derrubar. O juiz bateu o martelo. A sentença foi lida sob um silêncio absoluto. Rodrigo. 32 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, lesão corporal grave e ameaça. Amanda. 28 anos por cumplicidade no homicídio, maus tratos e estelionato. Eles sairiam dali direto para o sistema penal, sem direito a recorrer em liberdade. Quando os policiais os levaram, a Amanda tentou me olhar uma última vez, talvez esperando uma lágrima, um sinal de fraqueza. Eu apenas desviei o olhar. Ela não existia mais para mim. Ela era agora apenas um número num prontuário de presídio. Saí do tribunal e a chuva tinha parado. Um arco-íris fraco aparecia entre os prédios. Eu respirei o ar úmido e senti que, finalmente, a primeira noite de sono real estava chegando. Mas a história não acaba numa sentença judicial. A vida continua. E o que veio depois foi a parte mais bonita e desafiadora de toda essa jornada. Sofia me esperava em casa com um desenho novo. Não era mais a casa com o pai no céu. Era uma casa com muitas flores, comigo e com ela de mãos dadas, e um cachorro correndo no gramado. Ela correu até mim e me deu o abraço mais apertado do mundo. Vovó, o moço mal sumiu para sempre? Para sempre, meu amor. Eu respondi, beijando o topo da cabeça dela. Agora é só a gente. E o que aconteceu nos meses seguintes foi o verdadeiro milagre. Mas para eu te contar como a gente está hoje, como a Sofia superou tudo e como eu aprendi a transformar a dor em um propósito, eu preciso que você respire comigo. Porque a justiça dos homens foi feita, mas a justiça da vida, essa é muito mais profunda e satisfatória. Sabe, minha amiga, o dia em que o juiz bateu aquele martelo não foi o fim da história. Foi apenas o dia em que a lei dos homens deu o seu veredito. Mas a vida, essa juíza muito mais severa, ainda tinha um acerto de contas longo e detalhado para fazer. Quando eu saí daquele tribunal, o sol estava se pondo e as sombras no asfalto pareciam estar sendo finalmente varridas. Eu voltei para casa, mas não para a casa onde eu vivi esses 2 anos de luto e desespero. Voltei para um lar que estava sendo reconstruído, tijolo por tijolo, na alma de uma criança de 9 anos. A primeira coisa que eu fiz, logo na manhã seguinte à condenação, foi sentar com a doutora Valéria e com o doutor Hélio. O julgamento criminal tinha acabado, mas o cível estava apenas começando a mostrar os dentes. Eu não queria apenas que eles ficassem presos. Eu queria que eles ficassem na miséria. Eu queria que cada centavo que eles tiraram da boca da Sofia voltasse para ela com juros, correção monetária e o peso da minha indignação. A Valéria foi magistral na execução da sentença de restituição. O juiz já tinha determinado que a Amanda devolvesse os R$192 mil que eu mandei ao longo daqueles 2 anos, além de R$300 mil de danos morais. Mas de onde viria esse dinheiro? A Amanda nunca trabalhou, e o Rodrigo tinha gastado quase tudo o que eles tinham em futilidades. Mas eles tinham um bem. Aquele apartamento onde eles moravam, que o Leonardo comprou antes de se casar e que ainda estava no nome dele, mas que a Amanda pensava que seria dela para sempre. Como ela foi declarada indigna por ter participado da morte do marido, ela perdeu o direito à meação. O apartamento entrou no espólio do Leonardo e a dívida dela com a Sofia e comigo foi executada em cima do valor do imóvel. O apartamento foi a leilão. E aqui, eu confesso, eu usei o meu faro de empresária que me fez vender as papelarias por 12 milhões. Eu sabia que apartamentos em leilão judicial perdem valor. Eu fui ao leilão. Eu, Teresa Alvarenga. Havia outros investidores lá, mas ninguém tinha a minha determinação. Eu arrematei o apartamento por 1/3 do valor de mercado. Foi uma vitória fria, mas necessária. Uma semana depois, eu vendi o mesmo imóvel pelo preço real de mercado.
O lucro que eu tive nessa transação, cada real, foi depositado na conta da Sofia. Eu não queria nada para mim. Eu queria que o patrimônio do pai dela crescesse, mesmo que ele não estivesse mais aqui para administrá-lo. Enquanto eu cuidava dos números, a vida deles na prisão começava a ganhar contornos de pesadelo. A Amanda começou a me mandar cartas. Sim, cartas escritas à mão em papel de caderno barato, enviadas do presídio feminino. No começo, eram cartas de arrependimento. Ela dizia que sentia saudades da filha, que o Rodrigo a tinha enfeitiçado, que ela era uma vítima também. Eu lia aquelas linhas e sentia um nojo profundo. Eu me lembrava da Sofia tremendo no chão da sala, com a marca do tapa no rosto, e a Amanda dizendo que ela merecia. Um dia, chegou uma carta mais agressiva. Ela dizia que eu era uma velha cruel, que eu tinha tirado a mãe de uma criança e que Deus ia me castigar. Eu peguei essa carta, levei para a Sofia e perguntei, com todo o cuidado do mundo, se ela queria ler ou se queria saber da mãe. A minha neta, que agora já estava com o rosto corado e os olhos brilhando de novo, me olhou com uma maturidade que me assustou. Ela disse: "Vovó, quem mata o papai não pode ser minha mãe. Rasga essa carta." Eu rasguei. Rasguei em pedacinhos minúsculos na frente dela. E nós jogamos no lixo. Foi o nosso ritual de libertação. O Rodrigo, por outro lado, descobriu que a vida na cadeia comum para quem maltrata criança não tem perdão. O delegado Jorge me contou em segredo que ele teve que ser transferido de cela várias vezes. Ele apanhou, perdeu dentes, perdeu aquela arrogância de quem achava que podia mandar no mundo com um grito. Ele se tornou uma sombra, um homem que vive com medo dos próprios companheiros de cela. O dinheiro acabou, as roupas de grife foram trocadas pelo uniforme cinza, e a tatuagem que ele tanto exibia agora era apenas uma marca de quem ele costumava ser antes de ser ninguém. Mas a maior consequência, minha amiga, não foi a financeira ou a física, foi o esquecimento. Eu fiz questão de apagar todos os vestígios da existência deles na nossa vida. Todas as fotos da Amanda, onde o Leonardo não estava junto, foram queimadas. Todos os presentes que o Rodrigo deu para a Sofia, pouquíssimos e baratos, foram doados. Nós limpamos a nossa história da sujeira que eles trouxeram. A Sofia começou a frequentar uma escola nova, longe das lembranças ruins. No primeiro dia de aula, eu a levei. Ela segurava a minha mão com força, mas o passo dela era firme. Quando ela entrou no portão e acenou para mim, eu senti que o Leonardo estava do meu lado, com a mão no meu ombro, sorrindo. Ela voltou a ser a melhor aluna da sala. Voltou a desenhar casas com jardins cheios de cores. O Dr. Arnaldo, o psicólogo, me disse meses depois que a Sofia tinha tido uma recuperação fenomenal. Ele disse que a resiliência de uma criança é algo que a ciência não explica totalmente, mas que o amor incondicional que eu dei a ela foi o que colou os pedaços do coração dela. Ela ainda tem pesadelos às vezes. Ainda acorda no meio da noite chamando pelo pai. Mas agora ela sabe que, quando abrir os olhos, eu estarei lá. E ela sabe que ninguém, absolutamente ninguém, vai entrar naquela casa para machucá-la de novo. Eu também mudei. Sabe, ter 12 milhões de reais no banco é bom, traz segurança, mas não traz paz. Eu comecei a usar parte desse dinheiro para financiar uma ONG que cuida de crianças em situação de risco familiar. Eu não queria que outras Sofias tivessem que esperar 2 anos para serem resgatadas. Eu me tornei uma espécie de madrinha dessas crianças. Eu vou lá, converso com elas, levo material escolar das minhas antigas lojas e sinto que cada caderno que eu entrego é uma pequena vitória contra a maldade que quase destruiu a minha família. Hoje, a nossa rotina é de uma simplicidade que eu valorizo mais do que qualquer viagem de luxo que a Amanda sonhava fazer com o meu dinheiro. A gente acorda cedo, toma café juntas, eu a levo para a escola. À tarde, a gente cuida do jardim. A Sofia aprendeu a plantar orquídeas, as flores favoritas do Leonardo. Ela diz que cada orquídea que floresce é um recado do pai dela dizendo que está feliz. Recentemente, foi o aniversário de 10 anos dela. Foi a primeira festa de verdade desde que tudo aconteceu. Eu chamei os amiguinhos da escola, os vizinhos, a doutora Valéria, o Ricardo, o delegado Jorge e o doutor Arnaldo. A casa estava cheia de vida, cheia de barulho, cheia de alegria. Quando chegou a hora de soprar as velhinhas, a Sofia pediu silêncio e disse: "Eu quero agradecer a minha vovó, porque ela é a mulher mais valente do mundo,
e porque ela me ensinou que a verdade sempre aparece, não importa o quanto tentem esconder. Eu chorei. Chorei de um jeito bom, um choro que lavou o resto de amargura que ainda podia ter sobrado. Eu olhei para aquela menina, tão forte, tão linda, e percebi que a minha missão estava cumprida. O Leonardo não estava lá fisicamente para comer o bolo, mas a essência dele estava em cada canto daquela sala. O caráter dele, a bondade dele, a luz dele, tudo isso vivia na Sofia. A Amanda ainda tenta contato de vez em quando. Ela mudou a tática, agora manda mensagens através de advogados públicos pedindo para ver a filha. Eu não respondo. O juiz já retirou o poder familiar dela. Ela não tem mais direito nenhum sobre a Sofia. Ela é uma estranha que por acaso deu à luz a uma menina maravilhosa, mas que perdeu o direito de ser chamada de mãe no momento em que permitiu que o mal entrasse pela porta da frente. Às vezes, eu me sento na varanda à noite, olho para as estrelas e pergunto ao Leonardo se ele está satisfeito. E o vento, soprando de leve nas folhas das orquídeas, parece me responder que sim, que ele pode descansar em paz agora, porque a justiça foi feita e a filha dele está segura. Eu não sou mais a Teresa que só pensava em lucro e expansão de lojas. Eu sou a Teresa que entende que o maior patrimônio que a gente pode deixar é a proteção e o amor para quem fica. O dinheiro das papelarias serviu para muita coisa, inclusive para contratar os melhores profissionais para pegar os culpados, mas ele não foi o herói da história. O herói foi o amor que eu sinto por essa menina e a promessa que eu fiz num túmulo frio há 2 anos. A vida é curta, minha amiga. E ela pode ser cruel. Mas se a gente tiver coragem de olhar a verdade nos olhos, se a gente não tiver medo de lutar contra os gigantes que tentam nos oprimir, a recompensa chega. E a minha recompensa está dormindo agora no quarto ao lado, sonhando com um futuro onde não existe medo, onde não existe abandono e onde o nome do pai dela é honrado todos os dias. Se você está passando por algo parecido, se você sente que tem algo errado na sua família, não ignore o seu instinto. Não deixe que o medo ou a conveniência te calem. A justiça pode demorar, pode ser difícil de alcançar, mas ela é a única coisa que permite que a gente deite a cabeça no travesseiro e durma com a consciência limpa. Eu sou a prova viva de que uma avó, armada apenas com a verdade e com o amor, pode derrubar impérios de mentiras e reconstruir um mundo partido. E agora, enquanto eu vejo a luz da lua refletir no porta-retratos do meu filho, eu sei que a nossa história de dor acabou. O que começa agora é uma história de paz. Uma história que a Sofia vai contar para os filhos dela um dia, falando de um pai que foi um herói e de uma avó que não descansou até que a luz voltasse a brilhar na nossa casa. E no fim das contas, é isso que importa. O resto é apenas papel e caneta, coisas que eu vendi a vida toda, mas que nunca tiveram o valor de um abraço sincero de quem a gente ama. Gostou desse relato? Eu espero que a minha história tenha tocado o seu coração de alguma forma. Se você ainda não fez isso, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e compartilhar com as suas amigas. Deixe um comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou dessa reviravolta. Eu leio tudo com muito carinho. Fiquem com Deus e lembrem-se, a justiça tarda, mas para quem tem fé e coragem, ela nunca falha. Até a próxima.